JSON, que significa JavaScript Object Notation, é um formato de dados que é amplamente usado na programação para salvar e compartilhar dados. O JSON é tão usado que é praticamente obrigatório que um programador saiba manipular. E é sobre isso que esse vídeo vai se tratar. A gente vai dar uma olhada na manipulação de JSON usando Python, tanto com string puras quanto com arquivos JSON. Se você estiver procurando por um serviço de hospedagem, recomendo fortemente a SquareCloud. A SquareCloud é um serviço com um ótimo custo-benefício, em planos a partir de R$9 e com uma facilidade de hospedagem muito grande. Sério, esse projeto vai estar no ar tipo 2 minutos. E com um suporte fenomenal, eles vão te atender da melhor forma possível, qualquer dúvida que você tenha. Uma recapitulada rápida, só para você ter ideia do que é um JSON. Todos os JSONs vão se basear em chaves e valores. No caso desse JSON aqui que eu copiei, tem a chave nome com o valor João, a chave idade com o valor 30, a chave cidade com o valor São Paulo e assim por diante. E é nesse formato que normalmente os programas eles vão se comunicando, geralmente para o back-end e para o front-end, ou vice-versa. É nesse formato de dados JSON, então por isso que é tão importante você ter uma ideia de como se manipula eles. Outro exemplo de JSON que eu posso dar é esse aqui, ó. A gente tem uma chave livros que recebe um valor que é uma lista e cada item dessa lista é um objeto diferente. Ó, aqui no primeiro objeto dessa lista, a gente tem um livro com o título de Evolução dos Bichos, com o autor George Orwell, ano de publicação 1945 e etc. Aqui já no segundo valor dessa lista de livros, a gente tem outro livro com o título de 1984, o autor George Orwell também. Basicamente o JSON funciona como se fosse a estrutura de dados do Python normal. A gente tem um dicionário, tem as listas e por aí vai. Vou criar uma variável nova, JSON string, que vai receber uma string tripla, 1, 2, 3. Essa string tripla é só para a gente poder formatar melhor a nossa string, porque dentro dessa string eu vou inserir aquele JSON que a gente estava analisando. Então agora essa variável JSON string guarda a string do nosso JSON. Isso aqui são dados em formato JSON. E agora para passar esses dados para a formatação de dados do Python para um dicionário, primeiramente eu vou importar a biblioteca do JSON, que tem um nome bem intuitivo de JSON, e vou criar outra variável, dados, que vai ser igual a JSON.loads. E dentro de loads, a gente vai passar a nossa string JSON, JSON string. Agora, se eu der um print em dados, ele converteu a string do JSON que a gente copiou para uma formatação do Python. Então, aqui ele virou um dicionário. A gente tem uma chave nome, valor João. Tanto que se eu dar um print aqui, print, dados, vamos obter, sei lá, a cidade de João. Então, vou passar como index cidade. Porque aí ele vai obter, obviamente, a cidade de João. Vou executar aqui. Olha, São Paulo. Coisa que não aconteceria se tentasse dar um print diretamente da string do JSON, porque isso é só uma string, não é um dicionário. Vou tentar printar o nome de João. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, deu erro, porque ele não consegue pegar o index de strings, apenas quando a gente transformou em um dicionário do Python. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o que tiver dentro dessa string aqui, eu vou colocar aquela outra string que a gente viu, que é a string de livros. Pronto, agora essa string, JSON string, guarda um JSON de livros. Vou de novo usar dados, igual a JSON.loads, e vai receber JSON string. E a string do JSON tá aqui dentro, então eu só diminui mesmo porque eu tava ocupando muito espaço na tela. Vou dar um print em dados, e aqui ele transformou tudo aquilo em uma arquitetura do próprio Python, ou seja, a gente tem um dicionário, com o index livros, que recebe uma lista com vários outros dicionários, criando cada dicionário um livro diferente. Tanto que a gente pode fazer o seguinte, ó. For livro em dados livros. O que a gente está fazendo aqui é basicamente o loop, onde cada vez que ele for executado, ele vai vir um livro diferente. Então eu vou printar aqui livro, e vou printar também uma quebra de linha, só mesmo para a gente conseguir visualizar melhor. Olha aqui. Primeiro loop, ele printou o livro A Revolução dos Bichos, dele deu a quebra de linha, aí começou o loop de novo. Daí ele printou outro livro, que já é 1984, e assim por diante. Vou fazer o seguinte, vou ler nome, igual a livro, passar como index o nome, autor, igual a livro, passando como index, autor. Agora vamos fazer um print mais bonitinho. Nome, quebra de linha, autor. Vamos executar para ver o que vai dar. Deu erro. Ele não achou o index nome. Ah, é porque é título, perdão. Tá, vamos alterar aqui. Título. Terá o nome das variáveis também para ficar mais fácil. Pronto, ó. Nome, Revolução dos Bichos, autor George Orwell, nome 84, autor George Orwell também. Nome Dom Quixote, autor Miguel de Cervantes. Claro, a gente pode fazer o contrário. A gente não pode só transformar uma string em um dicionário Python, como a gente também pode transformar um dicionário Python em uma string JSON. Vou criar um dicionário do Python aqui, dados. Vai ser o seguinte. Vai ter a chave canal com o valor langcode e a chave mensagem com o valor se inscreva. E para transformar esse dicionário Python em uma string JSON, fazer o seguinte, criar a variável aqui JSON _ string, vai ser JSON. E ao invés de usar o loads, a gente vai usar o dumps.
e passar o nosso objeto, o nosso dicionário. Agora, se eu der um print, JSON string, ele vai mostrar a string JSON baseado no nosso dicionário Python. Se você quiser ver que tipo de objeto é qual, você pode fazer o seguinte. Eu vou dar um print type, abrir fecha parênteses, passar os dados dentro, fazer a mesma coisa embaixo, só que para JSON string. JSON string. Dessa forma, ele vai printar o tipo de dado que ele é. Ó, eu vou executar. E ó, a primeira variável dados é um dicionário Python, um dicionário Python normal. Já a segunda variável, JSON string, é uma string, é um texto JSON, que a gente converteu baseado no nosso dicionário Python. Agora você deve ter notado uma coisa. Se eu usar aqui o JSON ponto, ele tem tanto dump como dumps com S. Mesma coisa para o load, ele tem tanto load como loads com S. A gente vai entender agora qual é a diferença desses dois. Vou criar um arquivo novo, chamar de frutas.json. E vamos adicionar algumas frutas nesse arquivo JSON aqui, por meio de código Python. Vou criar aqui as frutas. Frutas igual a como em formato de dicionário. Dentro de frutas, vou criar um index frutas de novo, só que vai receber uma lista, e dentro dessa lista que vai estar nossas frutas, cada item dessa lista vai ser um dicionário. Ó, nome da primeira fruta, vou chamar de maçã, com preço 2,34. Opa, não, tem que colocar ponto. Vou colocar vírgula depois desse dicionário, vou colocar mais uma fruta, vai ser banana, com preço 1,56. Agora vamos adicionar isso aqui como uma string no nosso arquivo de frutas. Eu vou abrir um arquivo with open. E se você não souber como abrir arquivos em Python, vou deixar um card aí apontando para um vídeo só sobre isso. Vai lá que tá muito legal. Eu vou passar aqui primeiro o nome do nosso arquivo, frutas.json, e o tipo de modo de abertura. No caso, como a gente quer escrever, ele botar o W de write, de escrever. Ele vai colocar também encoding UTF-8, porque ele vai considerar caracteres especiais com acentuação. Porque normalmente ele não faz isso, ele bota uns caracteres todo bugado. Arc. No caso, esse arc vai representar o nosso arquivo. E o que a gente vai fazer é usar o JSON.dump, e aqui a gente não vai usar o S, vai usar apenas dump. E dentro de dump, a gente vai passar três coisas. Primeiro, o objeto que a gente quer inserir, que é o frutas. Depois, o arquivo, que é o arc. E por último, insert_ac. E vai passar como false. Isso aqui também é para considerar os caracteres especiais. Para se eu executar e abrir o arquivo, aqui pode ver que ele mostrou, só que tá bem formatado, né? Isso porque a gente esqueceu de passar o indent. Ó, vou passar aqui depois de arc, indent igual a 4. Ou seja, são 4 argumentos. Os dados que a gente quer inserir, o arquivo, a indentação e o insert_ac. Vou executar de novo. E pronto, ele corrigiu e indentadinho bonitinho. Tá, mas e se a gente quiser ler os dados de um arquivo JSON? Também é muito tranquilo. Eu vou apagar essas frutas aqui e vou mudar essa abertura. Vou tirar o W e vou colocar o R de read para ler. E aqui embaixo, ao invés de usar o JSON.dump, vou usar o JSON.load, sem o S. Criar a variável aqui atrás, dados, igual a JSON.load. A gente vai passar o arc, que é o nosso arquivo. Dá um print em dados, ele mostra o nosso dicionário Python. Ó, a gente tem um index frutas, que recebe a lista, cada item da lista sendo uma fruta diferente. E o vídeo foi basicamente esse. JSON é um assunto bem simples de se tratar com Python até. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu tenho um servidor no Discord focado no canal, onde lá o pessoal se ajuda quando a gente tem uma dúvida de programação ou bate um papinho aleatório. Vou deixar na descrição também. Muito obrigado você que viu esse vídeo até aqui e até logo.